apresentações? Ok. Bom, pessoal, já? Vamos lá. Ok. Boa tarde a todos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a flora do Amapá, especificamente para verificarmos como está a organização e o funcionamento. Tá? Ok. Bom, a minha trajetória profissional foi parte dela aqui no estado do Pará. Eu fiz a graduação em biologia, depois retornei para Macapá e retornei novamente ao Pará para fazer o doutorado da Rede Bionorte. E aí, na oportunidade, trabalhei com taxonomia de orquidácea, só que isso me possibilitou observar como é que se encontrava o status de conhecimento sobre plantas no estado do Amapá. Então, o Amapá é um estado que se encontra no extremo norte do Brasil, tá? E dentre a localização do Amapá, não propiciou, por exemplo, que a gente pudesse conhecer a nossa diversidade com mais afinco, como os outros estados do Brasil, pelo fato do Amapá ser uma ilha, ser isolada do restante do Brasil, e o único contato que a gente tem do Amapá com os outros estados é através do avião ou barco. Então, isso não possibilitou a realização de muitos inventários biológicos para o nosso estado. Então, o status de conhecimento é muito baixo para quase todos os grupos biológicos e para plantas não seria diferente. Então, com isso, a gente propôs a organização da flora do estado do Amapá e estamos desenvolvendo um trabalho para conhecer a nossa atual diversidade em face a essa grande lacuna de conhecimentos que nós possuímos no estado. Então, o estado Amapá é um estado mega florestal. A gente tem quase que mais de 70% do nosso estado ainda intacto e convertido em unidades de conservação. E isso nos propiciou, basicamente, termos a maior contingência de floresta primária do Brasil. No entanto, é o estado brasileiro que menos conhece a sua diversidade vegetal. Esse nível é tão grande que em alguns locais, por exemplo, como a maior unidade de conservação do Brasil, que é o Parque Nacional Montanhas do Mucumac, a gente tem um volume de coletas de plantas para esse local inferior do que outras unidades de conservação que são bem menores. Então, isso me causou um impacto muito grande, porque não adianta a gente ter a maior floresta tropical do mundo e o conhecimento sobre ela ser um dos menores. Então, essa dualidade nos proporcionou a justamente entender um pouquinho o volume dessas informações, de como esses dados são gerados e como é que isso pode se tornar mais à frente algo importante para o Amapá. Então, só aqui curiosidade para vocês, o Amapá, tá? O nome Amapá do estado, ele vem de uma árvore, né, da família das apocináceas, que hoje, atualmente se encontra como Parancornia fasciculata. Então, o próprio nome do Amapá, ele origina de uma planta, tá? O estado do Amapá faz fronteira com a Guiana Francesa e Suriname e o estado do Pará. E por conta disso, de fato de sermos isolados, até essas grandes expedições que foram realizadas por naturalistas do Velho Mundo, no qual incluía também o Brasil, o Amapá praticamente ficou de fora. Tanto que das grandes expedições científicas que foram realizadas, o Amapá só contou com uma, tá? A qual foi feita por Jean-Marie de la Condamine, né? Dentre os quais veio um dos 3 Jussiers para fazer parte da expedição como médico, mas fora isso a gente não teve um volume de coleta ou de conhecimento da biodiversidade expressivo para o estado do Amapá. Tá? E com isso a gente gerou algumas informações, tá? Ainda muito básicas em relação ao nível de conhecimento do estado. Então aqui nessa imagem a gente consegue visualizar o estado do Amapá, tá? Faz fronteira com o Suriname e com a Guiana Francesa, e isolado do restante do Brasil por terra. Como eu já tinha mencionado, o único local que a gente verifica ou por barco ou por avião. Então isso não proporcionou, por exemplo, um aumento do volume de informação gerada sobre espécies de plantas para o Amapá. Então, o Amapá tem 20 unidades de conservação, mais de 70% convertido em unidades de conservação. Quando a gente inclui terras indígenas e áreas, né, que são modalidades especiais de proteção, como reserva legal, APP, esse percentual do estado ele salta de 70% para mais de 86% do estado protegido.
Então, nessa imagem aqui que vocês estão visualizando, são somente as unidades de conservação. Se a gente inclui as outras áreas de modalidades especiais de proteção, esse número salta para quase que 86% do estado. Então, um estado com esse nível de conservação, a gente precisa conhecer o que tem. E com isso, a gente propôs a criação do projeto Flora do Amapá. Com isso, a gente qualificou inicialmente as informações para a gente ter uma ideia de qual é a real diversidade do estado. E quando a gente compara esses dados junto com o herbário, o único herbário que a gente tem credenciado junto ao Index Herbariorum, que é o herbário amapaense, com as informações que a gente tem, o número de informações ainda é muito baixo. Então, com isso, a gente conseguiu organizar um esforço inicial para conseguirmos lançar essa lista de espécies, né, dos principais grupos, incluindo algas, fungos e plantas, e esse processo está em consolidação. A lista de angiospermos a gente já conseguiu finalizar. Esse ano a gente contou com a ajuda do professor Carlos Bicudo e da professora Camila Araújo, lá que antigamente era Instituto de Botânica de São Paulo, agora é Instituto de Pesquisas Ambientais, o IPA, né? Para a consolidação da lista de algas, e estamos já iniciando o processo com o pessoal que trabalha com fungos para a gente iniciar a lista de fungos do Amapá e a gente finalizar a primeira parte da flora, que é justamente conhecer o que a gente tem, que é esse grande checklist que é realizado. Não sei se vocês vêm acompanhando, o Brasil ele lançou no ano passado, entre 2020 e 2021, a Flora do Brasil. Então, a gente tem um panorama para a gente entender um pouco sobre a diversidade de plantas que tem para o Brasil. Mas quando a gente faz esses recortes especificamente para os estados, a gente percebe que a diversidade ela é muito maior, porque a gente só observou o que tem em herbário. Então, a gente não cruzou ainda as informações para saber determinado status de conhecimento em relação a grupos de importância econômica, medicinal, ecológica, ou que apresentam alguma finalidade, por exemplo, para a construção civil. Quando a gente começa a fazer a qualificação dessas informações, a gente observa que a diversidade muitas vezes é maior do que está apresentado para indicação de existência para um determinado local. E aí eu cito como exemplo o grupo que eu trabalhei, que foi Orquidácea. Esse grupo é constado na Flora do Brasil como indicado 131 espécies para Amapá. Só que dentre os nossos levantamentos no estado, a gente conseguiu levantar 285 espécies, em torno de 10 espécies novas para o estado. Então, isso mostrando para vocês que a quantidade de informação que a gente tem, ela geralmente se apresenta de forma desatualizada. Tá? E aí, outros levantamentos que a gente já conseguiu qualificar de famílias como Arecácea, Bromeliácea, Lenticulaриácea, sempre a informação que a gente encontra no herbário ou na flora do Brasil é bem inferior à quantidade real de espécies que a gente encontra para determinado grupo. Então, com isso, nos motivou a dar início a esse processo da construção da Flora do Amapá. A gente sabe que esse não é um projeto que vai acabar agora, ele tem várias fases até a gente qualificar na construção das monografias das famílias, a qual a gente precisa descrever, ilustrar e fazer os comentários taxonômicos ou específicos para determinado grupo vegetal, para, de alguma forma, a gente auxiliar na construção de listas especializadas. Por exemplo, o Estado do Pará publicou, há um tempo atrás, a lista de espécies com um determinado status de ameaça, né? Verificando quais espécies estão em extinção ou então de espécies exóticas invasoras. E o Amapá era um dos entes do Brasil ainda que não possuía a informação adequada para que a gente conseguisse construir essas informações e isso, de alguma forma, se transformasse em política pública. Então, somente quando a gente finalizar essa proposta inicial da Flora do Amapá de consolidar as listas dos principais grupos, é que a gente vai conseguir discutir outras etapas do que esse processo vai consolidar, que é justamente qualificar essas informações para que elas, de alguma forma, se transformem em políticas públicas que a gente possa, de alguma forma, qualificar as informações. Então, com isso, a gente vai conseguir possibilitar, por exemplo, a ampliação de espécies que são utilizadas, por exemplo, na construção civil, ou utilização de madeira, por exemplo, para alguma determinada finalidade. Então, quando a gente conhece um determinado local, ou uma determinada diversidade de um determinado local, a gente consegue utilizar isso de forma mais racional. Então, a gente não consegue conservar aquilo que a gente não conhece. Tá? E isso a gente perpassa para quase todos os grupos biológicos, não somente com plantas também, isso é muito
importante com algas e fungos também, e a quantidade de novidades nomenclaturais que a gente encontra ao fazer esses levantamentos é enorme. Por exemplo, hoje no Amapá não tem uma expedição científica que eu realize que a gente não consiga coletar espécie nova, tá? De quase todos os grupos que a gente inclui para fazer levantamento, seja angiospermas, gimnosperma não, desculpem, algas, fungos também. Então, o status de conhecimento ainda é muito baixo. A gente precisa determinar áreas prioritárias para se conhecer, porque essas áreas elas vão ampliar o conhecimento que a gente tem, seja de distribuição, de presença ou ausência de determinados grupos em cada local, e a partir daí a gente prospectar funcionalidades, tá? Bom, então a metodologia que eu já tinha iniciado em relação à lista de espécies, tá? A gente já está finalizando. A gente tem hoje o Amapá a melhor base cartográfica digital do Brasil. A gente houve um investimento do BNDES no Amapá com a organização de uma base cartográfica digital que envolveu o Exército Brasileiro e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Hoje a gente tem as melhores imagens do Brasil para observar o nosso estado com uma resolução bem acessível. Em alguns casos dá para a gente quantificar algumas informações de funcionamento, principalmente em relação a tipo de tipologia florestal, tá? E agora a gente vai começar a iniciar a etapa com as monografias, que é um trabalho mais especializado para a gente conhecer, descrever e ilustrar as espécies existentes. E aqui são as espécies que a gente tem no herbário amapaense, tá? Das famílias. Essas famílias que vocês observam em vermelho são as famílias que a gente está iniciando o processo de construção de monografias. Essas outras que estão em preto são famílias que a gente não tem especialista, que a gente não conhece afinco. Eu tenho certeza que tem muitas novidades nomenclaturais nessas coletas existentes desses grupos, só que com a ausência de especialistas a gente não consegue determinar um trabalho mais aprofundado, né, para a construção de monografias para essas famílias, tá? Olha, nessas outras imagens aqui a gente consegue visualizar. Então a gente tem aí um volume aproximadamente de 165 famílias de plantas para o estado do Amapá, sendo que a gente ainda tem um percentual muito baixo de famílias que foram ou estão sendo monografadas, né, para a construção de um status mais completo para conhecimento da flora. Tá? Então a gente espera que com essas apresentações a gente consiga contactar alguns colegas especialistas também para dar prosseguimento em relação aos estudos de determinados grupos vegetais para ampliar e melhorar e qualificar o conhecimento para o estado do Amapá. Tá? O estado do Amapá é um dos mais novos do Brasil, né? Foi transformado em estado do antigo território federal do Amapá, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, e por conta disso, e por conta do isolamento também territorial, a gente não tem muita possibilidade de pessoas irem ao Amapá para coletar e conhecer a diversidade. Então a gente precisa mostrar o que a gente tem. A gente vai começar agora a próxima etapa de finalização dessas monografias e depois tornar as imagens dessas essicatas disponíveis para todo mundo, para que o especialista que quiser consultar, quiser qualificar melhor as informações para determinado grupo, a gente consiga fazer isso com mais fácil acesso, tá? E agora, em 2023, a gente vai iniciar esse processo de construção dessas imagens e deixar disponível. Hoje, a única coleção científica que se encontra informatizada no Amapá é o Herbário Amapaense, ainda sem as imagens, mas a gente espera que até 2023 a gente já consiga deixar isso disponível. E para quem quiser estudar, conhecer a diversidade de plantas existente no Amapá, a gente está de portas abertas para dar o suporte dentro das nossas condições. A gente sabe que os problemas financeiros são muitos, mas com antecedência a gente consegue ajudar todo mundo que tem ido ao Amapá para estudar. Recentemente a gente recebeu uma colega nossa que veio da Inglaterra para fazer um levantamento das espécies que são encontradas juntos a sítios arqueológicos. E aí a gente fechou essa parceria com essa pesquisadora, mas a gente, pelo menos 3 vezes ao ano, a gente recebe especialistas para observar em grupos de plantas específicos, né? E mais recentemente a gente teve um colega também do Rio de Janeiro que encaminhou um aluno de doutorado para fazer o levantamento de 2 famílias, e só da visita dele ao herbário já foram encontradas 3 espécies novas, tá? E é isso só mostrar o quanto a gente tem ainda para conhecer
E esse é um pouco da construção do que a gente vem organizando em relação à flora do Amapá. Muito obrigado a todos e boa tarde. Muito obrigada, Patrick. Excelente apresentação. Nós vamos deixar as perguntas para o final. Então, depois das 3 apresentações, vocês podem direcionar a pergunta que a gente vai debater e chamar os 3 palestrantes para tirar as dúvidas de vocês. Nós temos a honra de receber também, para fazer uma palestra sobre a dinâmica da vegetação em áreas alagadas de Várzea e Igapó, a Denise Andrade da Cunha. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela UFPA, mestrado em Botânica Tropical pela UFRA e doutorado pelo Programa de Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte, aqui do Polo do Pará. É professora do Instituto Federal do Pará e integrante do Projeto Ecológico de Longa Duração de Cachoanã, onde desenvolve pesquisas relacionadas à ecologia vegetal de comunidades e populações. Com vocês, da Denise Cunha. Obrigada, boa tarde para todos. Bom, o Patrick falou um pouco sobre a nossa biodiversidade, né? E eu venho falar um pouco sobre a importância da estrutura da vegetação para a dinâmica global de carbono aqui no planeta, né? Então, o título da palestra aqui é Dinâmica da Vegetação e Balanço da Biomassa em Florestas de Várzea e Igapó na Flona de Cachoanã. Certo? Então, nós já sabemos o quanto que as florestas tropicais são importantes do ponto de vista da biodiversidade, né? Mas não apenas isso, as florestas também desempenham um importante papel quando a gente fala sobre acúmulo de biomassa, pois elas atuam como grandes sumidoras de carbono. Acredita-se, inclusive, né, os estudos apontam que aproximadamente 40% do estoque total de carbono estejam nessas florestas tropicais, né? E aqui, falando do bioma amazônico, né, muito se sabe a respeito de florestas de terra firme, só que, apesar da grande representatividade das florestas inundáveis aqui no nosso bioma, pouco se sabe a respeito da contribuição dessas florestas justamente para a capacidade em armazenar carbono. Então, só falando um pouquinho sobre essa capacidade de armazenar carbono, ela está relacionada diretamente com a produtividade líquida da floresta, né? Que pode ser entendida, resumidamente, como uma quantidade de carbono que é fixado na nova matéria orgânica por unidade de tempo. E uma forma de se estudar isso é justamente analisando a biomassa acumulada, a biomassa que se acumula na vegetação. E se tratando de florestas inundáveis, historicamente essa produtividade, esse acúmulo de biomassa esteve relacionada diretamente com as características que a água com que aquela floresta se relacionava ali com as características das águas que banham esses ecossistemas. Aqui na Amazônia nós temos 2 tipos principais, mais representativos no caso de florestas inundáveis, que são as florestas de várzea, né, que a gente consegue ver aí ao longo do nosso rio Guamá, aqui em Belém, e nós temos também as florestas de igapó. Né? As florestas de várzea são aquelas, aqui uma imagenzinha da nossa área de estudo, essa floresta de várzea, são áreas que são inundadas por rios de água branca e que apresentam grande quantidade de nutrientes e que apresentam também um pH neutro. Enquanto que as florestas de igapó, elas também são muito representativas aqui na Amazônia, como eu disse, e são florestas que estão relacionadas a áreas que se apresentam banhadas por rios de água preta ou clara. Esses rios já apresentam uma baixa quantidade de nutrientes, de sedimentos e também um baixo pH, um pH ácido. Então, em função desse aporte de nutrientes, historicamente se pensou, né, que as florestas de várzeas, fossem aquelas florestas que apresentavam maior produtividade. Só que, do ponto de vista do estudo de produtividade, uma eficiente determinação da floresta como consumidora ou não de carbono, se ela se apresenta com alta ou não produtividade, só é possível a partir dos estudos de dinâmica de vegetação.
E estudar a dinâmica, o balanço do carbono está relacionado, depende dessas taxas de mortalidade, de recrutamento, de crescimento da planta. Então, a planta cresce, ela acumula carbono. Se a planta morre, ela está devolvendo aquele carbono, não imediatamente, mas está devolvendo aquele carbono para a atmosfera. E se nós temos o surgimento de novas plantas, também isso está relacionado com acúmulo de biomassa, acúmulo de carbono ali por aquela floresta. Então, o objetivo do trabalho, o trabalho que eu desenvolvi, né, o principal objetivo do trabalho da minha tese foi justamente analisar e comparar esse balanço de biomassa acima do solo de florestas de igapó e de várzea a partir dos estudos de dinâmica de vegetação dessas áreas, dessas florestas. Ou seja, eu fui para lá, foram 6 anos de coleta aliás, foram 7 anos de coleta de dados em que a gente analisou a mortalidade daquelas plantas dentro de uma área específica, analisamos também o crescimento dela e o quanto de indivíduos surgiam, novos indivíduos surgiram na parcela. Então, nosso trabalho ele foi realizado nas florestas de igapó e de várzea, na Flona de Cachoanã. Aqui nós temos uma imagenzinha, uma representação da Flona em relação à sua localização em relação ao estado do Pará. Né? E não dá para ver muito bem, mas aqui nós temos as nossas parcelas de várzea e logo no interior aqui de um rio de igapó nós temos as nossas parcelas de igapó. Então, a implantação ocorreu em 2011, no total foram 8 parcelas de 1 hectare, só que em cada parcela nós tiramos amostragens de 20 por 100, né, para justamente fazer a análise desse estudo. Então, a coleta de dados ela se referiu à medição, ao emplacamento de árvores, lianas e palmeiras com um DAP superior a 10 centímetros, e também, só um adendo com relação às plantas que nós medimos em florestas de várzea, de igapó, geralmente as plantas apresentam grandes sapopemas, raízes tabulares. Aí nós tínhamos que medir sempre a 30 centímetros a partir da raiz com maior altura de inserção no caule. Muitas vezes a gente tinha que levar escadas para poder medir essas plantas, né? Porque elas são muito altas, apresentam raízes tabulares muito extensas, o que dificultava um pouco o nosso processo ali, nossa coleta. Aqui nós temos algumas imagens desse processo de coleta. Foram bons anos, né, de coleta, sinto saudades. Para analisar os dados, nós utilizamos as equações desses autores aí para os dados de mortalidade, recrutamento, IPA. Nós também utilizamos essa equação, utilizada já em outros trabalhos científicos, para analisarmos a biomassa das plantas, utilizando a densidade da madeira. Essas densidades foram obtidas a partir de literatura já, registro em literatura. E também para analisar os dados, a partir dos dados de recrutamento, de mortalidade, de crescimento que nós obtivemos desses indivíduos, a gente fez análise de dados utilizando uma ANOVA para medidas repetidas, onde a gente viu a diferença no número de indivíduos e biomassa acima do solo ao longo dos anos entre as florestas. E também nós utilizamos o teste T, né, justamente para ver diferenças nas médias do crescimento, que é que a gente chama de IPA, um termo técnico, incremento periódico anual, e taxas de mortalidade e recrutamento entre as florestas de igapó e de várzea. Partindo para os resultados, o primeiro resultado interessante que nós obtivemos foi essa relação entre densidade e biomassa, né? As florestas de igapó, elas são, da área de estudo, elas são áreas muito densamente ocupadas pelos indivíduos, tem muito indivíduo. Inclusive, as nossas parcelas, a gente registrou quase o dobro do número de indivíduos nas florestas de várzea. Então, as florestas de igapó têm mais indivíduos que as florestas de várzea. No entanto, as florestas de várzea, elas apresentam uma biomassa bem maior quando a gente compara. Então, apesar do menor número de indivíduos, a várzea apresenta indivíduos maiores, o que elevou a biomassa dessas áreas.
Um outro resultado interessante diz respeito à concentração desses indivíduos, a concentração de biomassa por classe de DAP, né? Nós temos aqui a concentração de indivíduos por classe de DAP, elas seguem aquele padrão J invertido comum que a gente vê nas biografias, tanto da floresta de várzea como na floresta de igapó. Contudo, quando a gente vai ver a distribuição de biomassa entre as classes de DAP, a gente observa que as plantas, em floresta de várzea, as plantas com DAP superior a 30 centímetros, que ocorre em menor número ali naquele ambiente, são as que mais apresentam biomassa, ou seja, o menor número de indivíduos dentro dessa floresta detém uma maior quantidade de biomassa. Então, o acúmulo de biomassa, a detenção de biomassa nessas florestas é de responsabilidade de poucos indivíduos. Outro resultado que obtivemos foi com relação à mortalidade distribuindo por classes de DAP, né? Até aqui tudo bem, a gente viu que o maior número de indivíduos são aqueles mais jovens que morrem, a gente acredita que sejam os mais jovens, na verdade, que morrem, tudo. Só que a maior perda de biomassa em florestas de várzea, ela está justamente ocorrendo também entre os indivíduos de maior biomassa, né, que apresentam maior DAP. Ou seja, a dinâmica dessa floresta de perda de biomassa, de acúmulo de biomassa também, está diretamente relacionada aos indivíduos de maior diâmetro, de maior DAP. Outro resultado que obtivemos foi com relação ao crescimento desses indivíduos, né? O crescimento, que é o IPA, ele se apresentou maior, as plantas de várzea crescem mais do que as plantas de igapó, o que, de certa forma, compensa o número de indivíduos que tem na floresta de igapó, porque, apesar da elevada densidade de indivíduos na floresta de igapó, nós temos uma elevada biomassa na floresta de várzea, isso porque esses indivíduos, acredita-se, que são aqueles que crescem mais rápido. E isso ocorre porque pode ser reflexo, como é apontado em várias biografias, em várias literaturas, da maior disponibilidade de nutrientes no solo presentes nessas áreas. Bom, as florestas de igapó, por outro lado, elas podem ser classificadas como ambientes que apresentam condições limitantes, já que o crescimento nessas áreas é muito lento, naturalmente, né? Em áreas de igapó, como eu falei para vocês, são áreas que apresentam uma baixa quantidade de nutrientes, um baixo pH, enfim, o que pode estar dificultando aí o crescimento dessas plantas. Com relação ao recrutamento e à mortalidade, as florestas de várzea são aqueles que mais apresentam indivíduos recrutas. Indivíduos recrutas são aqueles que entram na medida anual, né? Enquanto que a mortalidade refere-se aos indivíduos que morrem, que a gente perde ali dentro da parcela. As florestas de várzea são aquelas que mais, quando comparada com a floresta de igapó, são as que mais apresentam mortalidade, mas apresentam também recrutamento. Só que se a gente comparar dentro da própria floresta, a gente percebe que, mesmo ela apresentando uma alta mortalidade, o recrutamento, de certa forma, ainda compensa essa alta mortalidade que essas áreas sofrem. E nós comparamos essas nossas taxas de mortalidade e recrutamento com áreas adjacentes ali à floresta, né? A floresta inundada. Em florestas de terra firme, tem projetos já de anos em Cachoanã que nós temos esses dados de recrutamento e mortalidade, floresta de terra firme, no caso. E comparando com essas áreas, a gente observou que a área de várzea ela é uma área que apresenta uma elevadíssima dinâmica de recrutamento, dinâmica de mortalidade, né? E que isso pode estar relacionado com as intensas pressões ambientais que são impostas pela Baía de Cachoanã, porque a área de várzea é uma área que fica adjacente ali a um imenso rio, que a gente chama de Baía de Cachoanã, onde nós temos uma elevada velocidade do vento e uma elevada velocidade com que a água entra ali durante os períodos de enchente. Só que, se a floresta de várzea apresenta se por um lado a floresta de várzea apresenta uma elevada dinâmica de mortalidade, de recrutamento e até de crescimento,
A floresta de igapó apresenta-se com uma baixa dinâmica quando comparada a essa outra floresta, só que a gente acredita que essa baixa dinâmica do igapó pode estar relacionado a longos períodos de residência do carbono fixado na biomassa, indicando, então, uma maior eficiência no estoque desse carbono, ou seja, ela não cresce tanto quanto, ela não acumula tanto quanto a várzea, mas ela deixa fixado dentro da matéria dela por mais tempo os indivíduos presentes no igapó, certo? Não são tão eficientes no sentido de captar esse carbono, mas são mais eficientes no sentido de deixá-los, de permanecer na sua matéria, na sua biomassa por mais tempo. E aqui são alguns trabalhos realizados em outros locais, no caso na Amazônia Central e Ocidental, que mostra esse tempo de residência do carbono na biomassa, mostrando que o igapó realmente ele é eficiente no que diz respeito a isso. E aqui é um quadro geral que mostra o acúmulo e balanço da biomassa ao longo dos anos estudados aqui. Ao longo dos anos estudados. Isso aqui é da floresta de igapó e aqui a imagem refere-se à floresta de várzea. O que a gente percebe é que abaixo dessa linha toda a biomassa perdida por mortalidade, tanto aqui como aqui. E acima da linha é toda a biomassa que a floresta ganhou ao longo do tempo. Então, o que a gente observa aí é que tanto a floresta de igapó quanto a floresta de várzea, apesar da alta mortalidade, né, quando comparada a outros tipos de floresta, mesmo assim essas florestas têm atuado como sumidouro de carbono, como depósito de carbono. Mesmo morrendo tanta planta ali, elas têm atuado como sumidouros de carbono. Só que esse resultado ele foi também apontado em escala regional por vários outros autores, né? E esses autores eles abrem um alerta, eles dizem o seguinte, que as mudanças na estrutura e na dinâmica podem ser reflexos de recentes aumentos de suprimentos de recurso como dióxido de carbono, ou seja, o meu tempo de estudo ali daquela vegetação de apenas 6 anos é muito curto para que eu possa inferir que aquela floresta ela atua de forma eficiente no aprisionamento como sumidouro de carbono. O que eu posso dizer é que, no período analisado, ela vem atuando como sumidoura de carbono, mas que mudanças ambientais e alterações nos níveis desses recursos, com simultâneo aumento de temperatura, mudança nos padrões de precipitação, podem levar a uma alteração da produtividade. Podem alterar, podem diminuir essa eficiência da floresta em relação a esse acúmulo de carbono, né? Outro também aspecto deve ser levado em consideração para isso é a idade da floresta. Como nós não estudamos a idade da floresta, a gente não sabe se é uma floresta nova ou se é uma floresta já antiga. O que as literaturas dizem? Elas dizem que a biomassa acima do solo somente tem aumento significativo logo nos primeiros anos de formação da floresta. E que depois, por volta de uns 200 anos, esse balanço se torna, florestas antigas, no caso, esse balanço se torna equilibrado. Então, a gente não sabe dizer se a floresta de Cachoanã, a floresta que a gente estudou ali, é uma floresta antiga, se é uma floresta recente, como é que ela vem atuando em relação à idade dela, como ela vem atuando do ponto de vista de balanço de carbono. Então, o que a gente pode concluir é que as florestas inundáveis que nós estudamos, elas podem sim ser caracterizadas como consumidores de carbono por período que a gente estudou, né? Principalmente devido ao aumento da biomassa que foi acumulada devido ao crescimento dessas plantas. Não foi nem tanto o recrutamento que levou ao aumento da biomassa, mas foi, sobretudo, o crescimento das plantas que levou ao aumento dessa biomassa nessas florestas. E que a floresta de várzea, ela apresentou um padrão de acúmulo de biomassa que sugere uma eficiência muito grande no sequestro do carbono. Só que a alta mortalidade e perda dessa biomassa, principalmente pelos indivíduos de maior diâmetro, indicam que essa biomassa fica presente, que esse carbono fica presente durante pouco tempo nessa biomassa, né?
Por outro lado, a floresta de Igapó, apesar do maior número de indivíduos, apresentou um menor acúmulo de biomassa, né? Entretanto, essa baixa dinâmica florestal pode significar longos períodos de residência dessa biomassa na vegetação, né? Então, ela é considerada mais eficiente do ponto de vista de permanência dessa biomassa. Aqui algumas referências e minha gratidão eterna ao programa Bionorte, ao PEL de Cachoanã e também ao Museu Paraense Emílio Guild. Muito bem, Denise, muito obrigada. Novamente falando que as perguntas ficarão para o final. E agora, por último, mas não menos importante, sou eu. Eu sou a Paula Fernanda Pinheiro Ribeiro Paiva. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as áreas protegidas e o desafio da conservação da biodiversidade. Esse não foi o título da minha tese, o título da minha tese foi um título robusto, aquele título que a tese pede. Mas para trazer para cá, a gente trouxe um recorte dela para que a gente possa falar um pouquinho do estudo, né, dos resultados do nosso estudo. Eu sou engenheira ambiental, formada pela Universidade do Estado do Pará, sou mestre em Geografia, na Gestão de Recursos Naturais e Meio Ambiente e doutora, com muito orgulho, do programa da Rede Bionorte, orientada pela professora doutora Lude Ruivo, que aqui está, que além de orientadora passou a ser amiga, parceira, ajuda no troca de experiências o tempo inteiro, para que a gente continue a pesquisa, porque eu costumo dizer que a tese de doutorado ela é feita para a gente obter um título, mas ela não para, né? Ela continua na nossa pesquisa, nos nossos projetos. Eu sou professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, sou coordenadora do Laboratório de Ensaios em Engenharia Ambiental, líder do grupo de pesquisa do uso de geotecnologias no monitoramento das áreas protegidas na Amazônia, professora do curso de pós-graduação em Geoprocessamento e Análise Ambiental e atualmente estou diretora-geral da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, onde eu tenho dedicado muito tempo. Um pouquinho deixado a pesquisa um pouquinho para um capenga, porque a gente tem que se dedicar um pouco para um lado, né? Mas a gente vai falar para vocês da importância das áreas protegidas para o Brasil e para o mundo. O Brasil é o país com maior extensão de áreas protegidas no mundo. 30,2% do território nacional são unidades de conservação e terras indígenas. Aqui nós temos este mapa que mostra que 47% da região e 29% da região da Amazônia e 29% do país é coberto por áreas protegidas, sejam elas unidades de conservação ou terras indígenas. Neste trabalho, nós falamos também do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, né? Foi um plano que mostrou, ou melhor, foi concebido para que as unidades de conservação e as terras indígenas fizessem o papel de proteção da biodiversidade. E um dos objetivos da minha tese é exatamente esse, provar de que elas são, de fato, áreas que são responsáveis por essa proteção. Nós temos aqui 2 tipos de unidades de conservação, que são as de proteção integral e as de uso sustentável. Sinteticamente, as de proteção integral, pelo próprio nome diz, protegem integralmente a floresta. Eu não tenho pessoas morando, comunidade residindo, exploração direta dos recursos naturais. Já as unidades de uso sustentável, eu tenho a população residindo, eu tenho extração indireta de recursos, eu tenho uma exploração sustentável do recurso natural. Eu tenho uma relação homem-floresta mais sustentável possível. Então, essas 2 unidades de conservação, as 2 características ou categorias de unidade de conservação, nós estudamos as áreas de proteção integral. A tese estava dividida em 3 capítulos. No capítulo 1, nós fizemos a análise da cobertura vegetal e uso da terra nas áreas protegidas em estudo. No capítulo 2, os conflitos territoriais, que são grandes. Tivemos agora, recentemente, casos de 2, Dom e o Felipe, mortos por conta disso. Opa, tem 4 capítulos que é o de considerações. O capítulo 3, que vai falar das análises de fragmentos de vegetação, vamos falar da análise fragmental dessa revegetação, e o capítulo 4, que dá as conclusões e considerações finais. O capítulo 1 foi publicado numa revista de impacto muito bom. Nós
fizemos logo de primeira um artigo, e aí isso gerou um estudo bem bacana, que foi a análise da cobertura vegetal e uso da terra nas 4 áreas protegidas na Amazônia Maranhense. A minha área de localização do estudo foi a Reserva Biológica do Gurupi, as terras indígenas Alto Turiaçu, Auá e Caru, que formam um grande mosaico de áreas protegidas ali na região do Gurupi, no estado do Maranhão, fronteira do estado do Pará. Na nossa primeira etapa, nós fizemos esses dados mais robustos na área de geoprocessamento, de geotecnologias, utilizamos imagens de satélites de 4 anos, de 4 períodos, de 1984, 1996, 2008 e 2017. 1984 foi o ano de criação da Reserva Biológica do Gurupi, foi o ano em que ela foi instituída, decretada. 1996 é um ano depois do maior, até então tinha sido o maior índice de desmatamento na Amazônia, agora já pulamos essa etapa, em 2008 e 2017. A escolha dessas imagens, elas se dão pela quantidade de nuvem, pela quantidade de visualização desses feições que a gente necessita, é feita correção radiométrica, atmosférica, geométrica, é feito mosaico, é elaborado os mapas, é feito trabalho de campo e é feita a correção e validação dos dados. Indicou para a gente que o desmatamento, cada ano aqui, cada gráfico tem a Reserva Biológica do Gurupi, as terras indígenas e o desmatamento em cada ano também. Então, nós tivemos desmatamento até 2017, floresta até 2017, exploração florestal, queimadas e floresta secundária. Então, nós trabalhamos com essas 5 classes, e essas classes foram identificadas em cada uma dessas áreas. E aqui no mapa, a gente consegue identificar que em 1984 nós tínhamos muitas áreas verdes. Que área verde aí? Floresta. O que é o rosinha? Desmatamento. E o que é esse amarelinho aí? O que a gente chamou de exploração florestal. Aqui em 2008 e aqui em 2017. Então, nós temos um crescimento muito alto do índice de desmatamento e exploração florestal dentro das áreas. Esse mapa já mostra as áreas juntas, né? As 4 áreas juntas, a Reserva Biológica do Gurupi e as 3 terras indígenas, que são objetos do estudo. Os dados obtidos são o típico padrão de desenvolvimento da mudança do uso da terra na Amazônia. Geralmente se desmata para colocar o quê? Gado. Então, a gente viu isso no campo, a gente se deparou com o gado correu atrás de mim, eu tive que correr muito, mas é isso que nós vemos, desmatamento e gado em cima da área. Uma outra coisa que a gente conseguiu identificar, isso é muito próprio do analista, a gente conseguiu identificar nas imagens de satélite que a gente chamou de exploração florestal. Porque a exploração florestal, ela tem um padrão, eu não tenho mais o laser, acabou meu laser, ela tem um padrão, e o padrão geralmente é essa espinha de peixe que você pode ver na imagem mais à direita, que ela mostra uma linha maior no meio e outras verticais, que vão identificando que tem um pátio de estocagem, que tem uma forma de tirar a madeira das áreas mais longínquas para ir para uma área mais específica. Então, a gente conseguiu identificar a exploração florestal na resposta da imagem de satélite, diferente da exploração do desmatamento. O desmatamento, a gente vê um corte mais... Deixa eu ir aqui. O desmatamento, a gente vê um corte mais certo, um padrão, né, de fazenda, um padrão de desmatamento. E na exploração vegetal, na exploração florestal, a gente vê os pontos mais específicos de retirada dessa vegetação. Grandes exploração madeireira na área, que são fotos que a gente foi cedido para a gente pelo analista do ICMBio, que estava acompanhando nós no nosso trabalho de campo. Essas fotos, bem como a entrevista realizada com a agente de fiscalização, é o nosso principal validador de que as imagens de satélite, a identificação na imagem de satélite é aquilo que a gente viu em campo. A cobertura vegetal predominante na área é a floresta umbrófila densa. Ela foi reduzida ao longo dos anos de estudo. As áreas protegidas são a melhor forma de frear o desmatamento e a perda da biodiversidade descontrolada existente na região. As alterações ambientais que comprometem a biodiversidade existente na área são
o desmatamento, a queimada, a retirada ilegal de madeira, a caça e a ocupação humana. Então, esse primeiro capítulo mostrou exatamente aquilo que a gente já imaginava. Há desmatamento em áreas protegidas, em unidades de conservação estudada, há uma conversão dessa floresta em outro tipo de uso, e a gente identificou que o principal uso é o gado, né, a pecuária extensiva. A gente avaliou também, validou também que essa exploração florestal ela acontece para a retirada de madeira, ilegal, porque é uma unidade de conservação de proteção integral, então não poderia ter esse tipo de atividade lá dentro. O segundo capítulo vai falar dos conflitos territoriais. Ele foi um capítulo que virou capítulo de livro, e aí a gente tem historicamente o índice de conflitos territoriais, né? Nós temos que, lá na década de 60, a ocupação da Amazônia por integrar para não entregar, o perigo do desmatamento lá na década de 70, na década de 80, o surgimento dos grandes ambientalistas, Chico Mendes é um dos principais que a gente pode chamar a atenção, em 90 o impacto da soja, em 2000 a pecuária, a quantidade de pessoas morando na Amazônia, né? Nós não temos mais uma Amazônia de floresta, nós temos uma Amazônia povoada, nós temos uma Amazônia de gente, de pessoas, de soja, de indústria, de asfalto, e não mais uma Amazônia somente de florestas. E aí, em 2005, o desmatamento chega a 70 milhões de hectares. Eu nem quis acompanhar mais como é que está agora. Está desatualizado para agora. Mas os conflitos territoriais na Amazônia, um dos grandes impactos está sobre a sobreposição, né? Nós temos uma sobreposição imensa de áreas produtivas com unidades de conservação, com terras indígenas. Nós temos vários conflitos nessa linha. A mineração, a questão da mineração na Amazônia também, porque embaixo desse subsolo nós temos uma quantidade de minerais imenso. Então, a gente precisa retirar essa vegetação para cavar esse solo para tirar esse minério. Então, a gente tira primeiro o ouro verde para depois tirar o outro ouro. Aqui o objetivo era analisar a relação do uso e cobertura da terra com as questões ambientais, no que tange aos conflitos territoriais. Fizemos uma pesquisa bibliográfica, criamos um banco de dados geográficos, fizemos um trabalho de campo e elaboramos mapas. Os principais resultados se dão. Nós temos assentamentos dentro da área protegida. Então, conflitos de interesses também. Nós temos conflitos de órgãos, o ICMBio e o INCRA. Um diz que a unidade de conservação é de proteção integral, está protegida, não pode ninguém. Aí vem o INCRA e institui um assentamento. Como que a gente vai viver assim? Então, nós temos esses conflitos com o projeto de assentamento dentro da unidade de conservação, e aí essa é real, nós estivemos lá no campo e vimos. Nós temos que 69% das unidades de conservação de proteção integral geridas pela esfera federal existem ocupações de grupos sociais, ou indígenas, ou quilombolas, ou populações tradicionais, ou agricultores familiares, de famílias tradicionais, assentamentos da reforma agrária, representando assim uma sobreposição territorial mais plural existente. Então, nós temos mapa aqui, esse mapa mostra a sobreposição de ocupações em geral, sejam elas quilombolas, sejam elas população tradicional, sejam elas indígenas, enfim. E aqui a gente tem também muito gado para sustentação, caça. Vimos muito essa questão de caça, né, na área, e a pecuária também é uma atividade fortemente desenvolvida lá na região, dentro da Rebio do Gurupi, sendo que, de acordo com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, essa atividade, por necessitar da retirada da cobertura vegetal, impacta fortemente o objetivo geral, que é a categoria fim da unidade de conservação, que é a proteção integral. Então, nós temos que as unidades de conservação precisam de uma câmara técnica de povos e comunidades tradicionais, precisa identificar o mapeamento desses conflitos territoriais, precisa apoiar a população que está existente lá dentro para entender a importância da floresta em pé. É necessário que essas terras indígenas sejam integradas ao mosaico de áreas protegidas. Sabemos que elas juntas se ajudam mais na conservação dessa biodiversidade do que elas separadas. Então, montar um mosaico, criar um mosaico de áreas protegidas seria o objetivo, o importante, né, como resultado dessa pesquisa.
A representação indígena no Conselho do Mosaico, porque geralmente o mosaico de unidade de conservação só são de unidade de conservação, pelo próprio nome diz, então não junta os indígenas. O termo de compromisso com as populações tradicionais de mantê-las lá, mas que elas se comprometam a manter essa floresta em pé ou trabalhar com que esse recurso seja manejado de forma eficiente. Plano de gestão territorial e ambiental para as áreas sobrepostas ou contínuas. Dentre os tantos conflitos existentes na área, os conflitos latifundiários são os mais impactantes e de difícil solução. A área de estudo, há um conflito de órgãos, como eu já disse, né, o INCRA, o ITERMA e o ICMBio. As terras indígenas, as unidades de conservação contígua, formam de fato um mosaico de áreas protegidas, mas não de direito. Não há instituído, de fato, por decreto, um mosaico de áreas protegidas nessa área. E o capítulo 3, a gente fez uma análise dos fragmentos da vegetação por meio de métricas de paisagem sob a ótica da conservação de biodiversidade. O que é que nós quisemos fazer? Nós extraímos daquele primeiro mapa, que tínhamos floresta, desmatamento, exploração florestal, nós tiramos a floresta e verificamos como é que está o comportamento desse fragmento. Ele é mais com borda, ele é menos com borda, como é que está essa cobertura vegetal? Então, a fragmentação florestal teve esse objetivo. Utilizamos a análise fragmental por meio de métrica de paisagem das áreas protegidas, elas mesmas. Fizemos uma análise temporal de 84 a 2017, utilizando o sistema de informação geotecnológicos. Novamente, extraímos os dados do INPE, do IBGE, do TERMA, das imagens de satélite que nós trabalhamos, fragmentamos as áreas por tamanho, menor de 50 hectares até maior que 10 mil hectares. Aplicamos as métricas e depois interpretamos e geramos os dados. Aqui nós temos os índices de métricas que nós trabalhamos, a métrica de área, de densidade, tamanho, de borda e forma. Então, cada uma delas tem uma unidade, tem um tipo de métrica, tem uma sigla e tem o que é que ela avalia, o que é que ela põe, o que é que ela trabalha. E aqui os mapas mostram que são estes, nas áreas, os fragmentos menores de 50 hectares. Então, nós temos poucos fragmentos menores de 50 hectares. Depois, nós temos os fragmentos de 50 a 200 hectares. Em seguida, os fragmentos de 500 a 1.000 hectares. Temos os fragmentos de 1.000 a 10 mil hectares. E aí, os fragmentos maiores de 10 mil hectares. Ou seja, nós temos uma floresta ainda densa. Nós temos ainda fragmentos arbóreos fortes, firmes e existentes bem na área de estudo. Então, os resultados eles demonstraram uma relação direta entre o tamanho de fragmento e a sua capacidade de manter populações de determinadas espécies, corroboraram com outros estudos. Existem espécies endêmicas na região. Os fragmentos grandes deram lugar a fragmentos pequenos, geralmente é assim, formando um grande corredor ecológico também identificado lá por um outro autor em 2011. Aqui a gente tem que as métricas das áreas consideradas medidas na qualidade de hábitat, pois elas indicam muito a quantidade dessa vegetação, dessa área de fragmento, está desconectado da parte da borda. O efeito de borda em unidade de conservação ela é muito intenso. Tem vários estudos que mostram esse efeito da borda, porque quanto maior o fragmento, mais longe o fragmento estiver da borda, mais preservado ele está. Então, o desmatamento, a exploração florestal, a queimada, ela acontece de dentro para fora, é da borda para o interior. Então, é por isso que as unidades de conservação elas têm 10 quilômetros de zona de amortecimento, porque essa zona de amortecimento tem o objetivo de preservar o núcleo desse nosso fragmento. Já terminou aqui meu tempo, mas eu já estou finalizando, faltam 3 minutos. Nós fizemos as métricas totais, dimensão fractal da mancha, importante também esse estudo da mancha. Eu preciso entender a borda, como é que ela está, o interior do meu fragmento e a mancha, que é aquele fragmento mais detalhado. Então, o emprego de produtos e técnicas de sensoriamento remoto e de geoprocessamento permitiram que a gente caracterizasse e analisasse os elementos estruturais da paisagem da área de estudo. Permitiu também a avaliação quantitativa e qualitativa dos fragmentos. A cobertura vegetal encontra-se bastante fragmentada, caracterizada pela presença de um grande número de fragmentos pequenos, demonstrando forte impacto da atividade humana na área. Constatou-se também que a paisagem das áreas protegidas encontra-se fortemente comprometida,
no que tange à integridade ecológica, uma vez que 79,24% da sua área é constituído por ambiente de borda. Ou seja, eu tenho um número de fragmentos muito alto na borda, fator que afeta significativamente a qualidade dos ecossistemas ali existentes. O uso de geotecnologia tem sido indispensável para a análise e preservação das áreas protegidas na Amazônia brasileira, eu tenho perseguido isso. A tese continuou com o projeto de pesquisa na universidade, que a gente trabalha com o uso de geotecnologias e monitoramento de unidades de conservação em terras indígenas. Há o conflito fundiário na área, que é alarmante. Em unidade de conservação de proteção integral é inadmissível à população. Os métodos utilizados para análise de fragmentação apresentaram grande vantagem e os resultados obtidos podem ser úteis para a estratégia futura de manejo e conservação da biodiversidade. Então, essa aí foi um pouquinho do resumo da nossa tese, dos nossos estudos, que está continuando. Nós já estamos com vários outros trabalhos, vários outros artigos, vários outros TCCs. Acabamos de ter uma aluna, que é a Luana, que é resultado desde o nosso PIBIC da tese, ela já defendeu agora o mestrado dela em uma outra unidade de conservação, utilizando essa mesma metodologia, ou seja, uma metodologia viável e já sendo praticada por todos nós. Muito obrigada. Agora eu gostaria de chamar os nossos 3 membros da banca, o Patrick, a Denise, eu já estou aqui. E a luz na nossa cara. Obrigada. E aí eu quero que vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. Agradecer a participação aqui da população, da nossa plateia. Agradecer a participação aí do outro lado da telinha, do computador, do celular. Agora os eventos estão sendo híbridos, né? Então as pessoas que não puderam estar aqui por algum motivo logístico, financeiro, econômico, social. Michel, egresso também. Obrigada pela presença. Professor. Ai, não posso esquecer. Eu sei que é Conceição. E ela. Isso, Heráclito. Tudo bem, professor? Foi nosso professor no doutorado e é nosso colega professor na UFRA. Obrigada pela presença. Temos perguntas? Ah, pode ficar à vontade, professor. Eu vou passar esse microfone para aí e vou deixar um aqui. Obrigada. Bem, Paula, Patrick, Denise, é um prazer, né? Você sabe que eu sou permitida, né? Eu tenho ali um outro egresso. Mas eu fico muito contente, né, Heráclito? A gente fica muito contente de ver os nossos colegas, os nossos egressos, hoje dando palestra, inclusive participando de disciplinas junto conosco. Então, eu tenho uma pergunta para vocês 3. O que é que mais importante o programa de pós-graduação, durante toda a vivência de vocês como alunos, trouxe para a vida profissional de vocês? Ok. Bom, já que as meninas pediram para responder primeiro, então vamos lá, né? Quem sou eu para dizer não ao pedido de ordem? Então vamos lá. Bom, o programa de pós-graduação ele proporcionou uma mudança na minha vida profissional muito grande, porque o relacionamento que eu tive tanto com os colegas de doutorado quanto os professores me possibilitou a ingressar em várias atividades de pesquisas que eu não teria possibilidade de ingressar se não fosse essa integração realizada pelo programa de pós-graduação. Então, hoje, a minha vida profissional, como se encontra hoje, engajada, organizada, ela só foi possível por conta desse relacionamento feito durante o doutorado. Então, isso me abriu muitas portas dentro da minha atividade profissional. Então, se a gente hoje tem um nível de produção relativamente bom, justamente são essas parcerias que a gente desenvolveu ao longo do doutorado. E como acho que todo programa de pós-graduação, né, o doutorado é somente a porta de entrada que a gente tem para o fazer ciência no Brasil. Então, eu ainda estou no início de carreira, ainda sou jovem pesquisador,
já consegui me credenciar em programa de pós-graduação, então hoje já estou credenciado ao próprio Bionorte. Então isso mostra que esse início de trabalho em relação ao doutorado ele é muito importante. E fazer o doutorado em um programa em rede, onde a gente tem a possibilidade de se conectar a 200, a 300 pessoas, isso realmente faz muita diferença. Ainda mais para a gente, no Amapá, que é um estado ainda muito pequeno, a gente tem um número de doutores ainda muito baixo, então esse contato com outros estados, com outros pesquisadores, isso é muito importante, isso fez a diferença na minha vida profissional. Tanto na possibilidade de inserção no mercado de trabalho e depois que quando a gente se institucionaliza dentro de uma instituição, encontrar a linha de pesquisa e dar prosseguimento nessas atividades pós-doutorado, né? Então esse desenvolvimento, eu acho que isso foi dentro da minha experiência foi muito benéfico e eu consegui desenvolver áreas que até então a gente tinha muita dificuldade para o Amapá, tá? E foi basicamente essa a minha experiência. Muito obrigado, Lourdes, pela pergunta. Isso é muito interessante a gente explicar um pouco sobre como é que foi a nossa trajetória. Isso ajuda a abrir mentes, né, a conhecer um pouco mais para funcionamento de um programa como um todo. Ainda mais o Bionorte, que teve uma importância muito grande para a Amazônia. Se a gente comparar o Bionorte antes e depois, ele foi um divisor de águas para a Amazônia. Isso eu não tenho dúvidas. Novamente, boa tarde. Eu quero agradecer a Ruivo pela pergunta. Enquanto o Patrick falava aqui, eu estava meditando um pouco sobre isso, né? Porque realmente a palavra é divisor de águas, abrir portas, fazer network, manter relacionamento. Foi isso que o Bionorte me propôs. Eu lembro que na época que eu estava no doutorado, eu finalizei em 2018, foi a época mais agitada em termos de produção científica na minha vida, né? E justamente a gente mantém muitos contatos, abre muitas portas, enfim. Eu dei uma desacelerada logo depois que eu terminei. Eu estava até falando para a Ruiva porque eu engravidei, eu já parti para outra aventura, né? Que foi ter o filho, enfim. Aí eu disse até, olha os meus artigos científicos, todo aqui, né? No meu filho. Então já deu aquela desacelerada, mas o Bionorte, justamente porque eu tive que desacelerar logo depois, né? Para mim fica aquela lembrança do quanto que foi intenso, do quanto que foi um período extremamente produtivo, né? Do ponto de vista profissional, onde a gente mantém as relações, essas relações ficam, até com os colegas de turma, tenho muito carinho ainda pelos colegas de turma que eu fiz durante o período, durante os eventos que eu participei, devido ao programa Bionorte, sem falar que o Bionorte, em termos de produção amazônica, né, dentro da Amazônia, também é um divisor de águas, porque os dados estão aí para mostrar a injeção de doutores que nós tivemos aqui na nossa área, qualificação dessas pessoas que já trabalhavam há muito tempo dentro da sua área, mas que não tinham essa oportunidade de se qualificar. O Bionorte trouxe isso. Então, trouxe qualificação, trouxe produção. Enfim, durante o Bionorte também eu tive a oportunidade de passar no concurso. Então, para mim, foi um período assim que eu vivi loucamente mesmo, porque eu também passei no concurso, me tornei, atualmente sou professora do IFPA aqui em Castanhal. Então, o Bionorte tem total culpa nesse novo período que eu pude viver a partir do serviço público, né? Então, como eu disse ainda há pouco, são gratidões eternas. E eu acredito que o fato do Bionorte ser em rede, ele nos ajuda muito a conhecer pessoas, né? A entender como é que se dá a situação lá no Amapá, lá em Roraima, lá em Rondônia, lá no Acre, no estado do Pará. Então, essa interação dos pesquisadores em busca de respostas na pesquisa que é o divisor, o diferencial do Bionorte. Porque os outros programas, eles são únicos, sozinhos, no seu cantinho, no seu espaço, no seu programa, na sua
pró-reitoria nessa universidade. O BioNorte não, ele passa por várias universidades, ele passa por vários estados, e ele une todos nós no objetivo único, pesquisa científica na Amazônia. O que é raro, né? Porque nós estamos para cá, para o norte, nós estamos aqui longe do centro, grande centro de estudos, então produzir ciência em rede foi um achado, e a gente agradece muito aos professores, professor Espartacus, né? Que foi o nosso baluarte, né, o que deu o pontapé inicial da rede BioNorte, e aos nossos professores daqui que abraçaram essa causa, a professora Heloísa, a professora Ruivo, e todos os demais que fazem parte do programa BioNorte. Tem alguma outra pergunta? O pessoal da internet não está perguntando. Boa tarde, eu me chamo Jussiana, eu sou recém-ingressa do programa de pós-graduação em Geografia na Universidade Estadual do Maranhão. Eu queria agradecer a participação de vocês três, né? Foi assim, contribuições bastante importantes. Mas a minha pergunta é direcionada à professora Paula, porque eu também estudo a reserva biológica do Gurupi. E aí, durante a sua apresentação, levantou alguns questionamentos, mas aqui eu vou apontar só uma delas, assim, que é o que tem também me intrigado durante a minha pesquisa. Observei, assim, em relação à espacialização, né, dos dados que você apresentou, que a partir do ano da década de 95, né, a gente tem observado uma grande transformação, principalmente ali na região de Borda, ali em Centro Novo do Maranhão, São João do Caru. E, assim, além dessa parte dos projetos, né, de econômicos, assim, no que tange as questões legais, eu queria saber, assim, se durante essa década, o que estava acontecendo, assim, que poderia ter contribuído em relação principalmente a questão de falhas de fiscalização, né, por ser uma unidade de conservação de proteção integral e ter determinados usos que não poderiam estar acontecendo mais, que vem acontecendo, assim, principalmente agora, nessas últimas décadas aí, dos anos 2000. Eu queria saber, assim, em relação à questão das legislações brasileiras, assim, se existe algum conflito, principalmente porque a reserva biológica ela tem um plano de manejo já bastante antigo, né? E aí isso com certeza deve influenciar bastante essa questão desses aumentos, dessas transformações. Muito obrigada pela pergunta. De fato, se a gente verificar o mapa, né, a imagem de satélite do estado do Maranhão, na Amazônia principalmente maranhense, não tem cobertura vegetal em nada mais. O único lugar que ainda tem vegetação, ainda tem floresta em pé, é a Unidade de Conservação de Proteção Integral Rebelo do Gurupi e suas 3 terras indígenas adjacentes a ela. Então, é por isso, principalmente, por ela ser o último refúgio de vegetação, o último refúgio de ainda ter animais endêmicos lá, e ainda ter a própria madeira pura, né? Então, é por isso que ela sofre muito ataques, né, de retirada da vegetação e vários outros crimes. A outro agravante é a fiscalização. Nós temos um fiscal no ICMBio, lá em Maranhão, que fica em Imperatriz, a sede do ICMBio, é um fiscal para toda a área. Então, é imenso. Então, já tivemos a própria sede do ICMBio lá dentro da unidade de conservação queimada, invadida, o fiscal sendo retirado, o único funcionário que existia lá sendo ameaçado de morte. Então, há um conflito muito grande dentro daquela região, porque é uma única área que tem ainda vegetação, né? Que ainda tem árvore em pé, que ainda tem essa massa que é o que eles buscam muito. Então, não consigo relacionar, não. Existe relacionamento, sim, com essa falta de incentivo para fiscalização, com essa falta de infraestrutura para manter essa área fiscalizada. Então, existe, sim, relação entre a política e a gestão, mas essa questão de ser a única área ainda com remanescente florestal é um grande atrativo para explorações ilegais contínuas lá na área. Alguém mais? Tem perguntas? Boa tarde. A minha pergunta vai para a Paula. Eu tenho algumas perguntas, na verdade. Vou tentar não me enrolar tanto. A primeira que é
considerando que a criação das unidades de proteção integral, elas não levaram, a maioria delas não levou em conta a existência de populações tradicionais que já existiam naquelas áreas muito antes da criação da unidade, e a dinâmica que ocorreu dos órgãos gestores, principalmente da mais antiga, né, que foi IBDF, a IBAMA e agora, mais recente, o ICMBio. E você acha que existe uma barreira na organização social dessas áreas, a nível de unidade ou a nível até mesmo de mosaico, ou existem barreiras para ambos os níveis? Essa é a primeira. E também eu queria saber um pouco sobre a estabilidade jurídica, né, dessas áreas. Porque, claro, a gente teve agora o parecer 175 do ICMBio, né, que reconhece essas populações tradicionais viventes lá, só que ele ainda tem essa estabilidade jurídica, ele ainda não é algo concreto. Então, como dialogar com essas populações, sabendo que, em tese, não tem algo mais concreto que garanta a permanência delas lá. Inclusive aquelas, principalmente, populações quilombolas, né, que tem essa dupla afetação, que hoje é chamada de dupla afetação. É opinião própria. A população tradicional residente em unidade de conservação, ela não desmata, né? Isso daqui a gente pode ver nas pesquisas, nos dados, nas ciências e no conhecimento intrínseco, né? Nós somos amazônidas, eu sou ribeirinha, então eu sei como é que é a relação do homem amazônida com a floresta, com o rio, com a vegetação, com os animais. Ele é de respeito. Então, quando a gente não ouve a população tradicional ou transforma a população tradicional em vilão do processo, a gente acaba estigmando, né, colocando uma coisa na população tradicional que não é dela. Então, quando nós não damos segurança jurídica, quando a gente não institui, não ouve a comunidade, a população residente nessas áreas para poder criar essas unidades de conservação, a gente acaba criando conflitos. As unidades de conservação, principalmente as de proteção integral, elas foram criadas dentro de um gabinete. Né? Tu pega um mapa do Brasil, das unidades, e risca lá, diz isso aqui vai ser a unidade de conservação e proteção integral X. Essa outra vai ser, não sabe o que tem lá dentro. Não conhece. Então, a unidade de conservação ela é criada no papel, depois que se vai para o campo, para verificar a elaboração do plano de manejo dela. E esse plano de manejo é que vai identificar que tinha tantas populações lá dentro, que era uma população tradicional, que era uma população quilombola, que era indígena, que era... ou que tipo de atividade já existia lá dentro. Então, essa é uma situação que é conflitosa no Brasil, não estou falando do estado do Pará, mas no Brasil, porque as unidades de conservação elas não são criadas, elas são criadas de dentro para fora, né? Na verdade, de fora para dentro. Não são ouvidas as pessoas que estão aqui para ser criadas de dentro para fora. Não, elas são feitas lá de Brasília, lá do meu gabinete, em que eu vou instituir isso aqui, não importa quem esteja aqui embaixo. Então, essa questão jurídica é fato, não existe essa segurança para a população tradicional. Que nós tivemos avanços, a população quilombola, por exemplo, ela teve instituído já, por lei, por decreto, por tudo, as suas áreas. Então, os quilombolas estão com as suas áreas, as terras indígenas, os indígenas na luta, conseguem, através de decreto, instituir suas áreas, as unidades de conservação de cima para baixo. Aqui vai ser a área protegida e não importa quem está ou quem não está. Meu mestrado, a minha dissertação de mestrado na geografia foi exatamente conflitos territoriais em unidades de conservação, a unidade de conservação Flona do Jamanchim. Ouviram falar da Flona do Jamanchim? Conflito imenso entre população residente e ICMBio. Uma quer que cabe com ela e a outra quer que fique, né? Então, há um conflito intenso, a minha dissertação de mestrado foi esse conflito. Temer acabou, tirou a unidade, acabou a unidade de conservação, veio o ICMBio, caça isso, então tira. Então, há um conflito intenso, porque já existia população e foi criada essa flona em cima disso. É muito complicado, infelizmente a segurança jurídica ela é necessária. Além da segurança jurídica, tem que dar um aparato legal do IBAMA para o ICMBio para fiscalização, e isso, com esse sucateamento recente do Estado e da precarização na fiscalização ambiental, só tendenciou a agravar. Se fala muito, como a gente não tem um instrumento jurídico, principalmente para proteção integral, se fala muito em recategorização, né? Mas a recategorização assusta todo mundo também, porque
assim como pode categorizar para uma área de uso sustentável, é muito que atenda à demanda daquela população, pode virar o que a gente teme muito hoje, que é a APA, né, que é uma área muito abrangente e acaba assustando o uso dela. A Floresta Nacional do Jamanchim, o objetivo principal da população, dos pecuaristas, do sindicato rural de lá, é exatamente recategorizá-la, transformar ela numa APA, que é uma área de proteção ambiental. A área de proteção ambiental é uma unidade de conservação de uso sustentável que eu chamo que é mesmo que não existir, tudo pode nela, então não tem restrição nenhuma, não tem um objetivo, não tem o objetivo principal, que seria de conservação da biodiversidade, de conservação da área, não existe para a APA. A APA pode tudo faz nela. Então, eles exigem essa recategorização das unidades de conservação exatamente para que eles possam fazer os crimes, legalizar os crimes que já estão fazendo dentro de outras áreas. Há uma luta muito grande, provado na minha tese de que as unidades de conservação são, sim, freio para o desmatamento, são, sim, importante espaço para a conservação da biodiversidade, são, sim, espaços em que a gente necessita para a captura de carbono. Ela fez também numa área, né, um estudo dela. Então, é necessário que todos nós brasileiros lutemos para que as unidades de conservação seja, de fato, atingido o objetivo que é de proteção da nossa biodiversidade. Eu acho que a gente finaliza, né, com o nosso tempo aqui. A gente finaliza, ainda tem mais um pouquinho de tempo. Tem mais uma pergunta? Oi, gente, tudo bem? Parabéns pela palestra de todos. Ainda seguindo na linha de raciocínio da preservação, né, da área de preservação, queria entender qual que é a sua opinião, Paula, sobre a economia mesmo, falando do extrativismo nessas áreas de preservação, né? O quanto que você acredita que isso pode agregar e ganhar mais força mesmo a questão da preservação, por conta das populações que estão ali realizando esse trabalho, enfim. E trazer um pouquinho também da contribuição de uma experiência que eu tive recentemente na Resex do Médio Juruá, que lá é uma comunidade, né, é uma área de preservação que envolve muitas pessoas que trabalham, né, com extrativismo de plantas, com manejo de andiroba, manejo de murumuru, trabalham também com manejo de animais, no caso eles fazem o manejo do pirarucu, e o quanto que tudo isso acabou trazendo para eles uma força muito grande, e inclusive a percepção desses órgãos externos de fiscalização também ficaram mais atuantes a partir disso, né? Então, é um local que está tendo muitas movimentações, enfim. Então, qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que isso realmente é o caminho e seria o caminho para expandir para essas outras reservas? Sou totalmente a favor das reservas extrativistas. Acho que as reservas extrativistas, as florestas, as reservas, ou melhor, as unidades de conservação de uso sustentável são o caminho, principalmente em conversa e em diálogo com a população. A população tradicional existente nessas áreas, elas precisam sobreviver, e elas sobrevivem da floresta, elas sobrevivem do extrativismo, elas sobrevivem da produção de pirarucu, de peixe, da extração da castanha, da extração de vários outros produtos que a floresta mesmo nos fornece. Então, essa forma é uma forma muito eficaz. Agora, o que falta para isso? Falta logística, falta verticalização, falta fazer com que essa castanha que está lá no alto do oeste chegue mais próximo, ou chegue numa outra comunidade e não precisa do atravessador. Então, o que a gente precisa é melhorar a vida da população para trazer o escoamento dessa produção dela, que é essa uma grande dificuldade, que é a logística, né? Hoje eu estou participando do Congresso Estadual de Profissionais do CREA, em que a gente estava falando de infraestrutura e logística na Amazônia, que é um dos grandes gargalos. Nós estamos num país, né? Então, a gente tem muita dificuldade de trazer esse pirarucu, trazer essa castanha, trazer esse cupuaçu, esse mamuru, vários produtos que são vendáveis do local onde está sendo produzido para os grandes centros.
Então, essa é uma grande dificuldade. No entanto, a unidade de conservação de uso sustentável, a forma de manejar esse produto, essa floresta, é bem melhor do que qualquer outro tipo de atividade. Por exemplo, é muito melhor a gente ter uma unidade de conservação habitada por quem cuida dela do que uma unidade de conservação totalmente protegida, mas sendo explorada, como é a unidade de conservação Rio do Gurupi, que a gente está enxergando aí direto. Então, por exemplo, a Floresta Nacional de Carajás é um exemplo muito bom, porque é um exemplo positivo a Floresta Nacional do Carajás, porque todo mundo consegue sobreviver, ela é uma unidade protegida, mas com conhecimento da população tradicional trabalhando junto. E que também tem vários mosaicos ali perto também. Eu acho que na pergunta dele a gente encerra, né, as perguntas. Boa tarde a todos. Eu me chamo Clebson. Eu trabalhei por mais de 4 anos com a temática da unidade de conservação no Amazonas, no Centro Estadual de Unidade de Conservação. Trabalhei no programa de proteção e também trabalhei como gestor de unidade de conservação. E fiz mestrado na área de gestão de áreas protegidas pelo INPA. Então, primeiramente eu quero fazer um questionamento contigo sobre a floresta do... Você comentou Xamaxim, né, se não me engano? Isso. Parece que um dos principais problemas lá tem a ver com as pessoas que adentraram depois que a unidade de conservação já tinha sido criada, né? E aí há sempre aquela história também do nobre selvagem ecologicamente correto ou a floresta intocada, né? Os mitos, né? Sem sombra de dúvida, as unidades de conservação são a principal ferramenta para conter o desmatamento. E um pouco do que você falou também tem a ver com o empoderamento das pessoas que moram nesse local, né? O Carlos Pérez, que é um dos principais estudiosos nessas questões de áreas protegidas, populações tradicionais e uso de recursos, fala na importância das grandes unidades de conservação, na importância das grandes áreas protegidas, né? E ele vem trabalhando com o Tal Levy, um pesquisador dos Estados Unidos, sobre a questão da capacidade de suporte dentro das unidades de conservação. Então, você pensando sempre em áreas fontes sumidouro, onde o comunitário explora nas proximidades da sua comunidade, porque ele não consegue ter uma logística de caminhar mais longe do que 10 quilômetros ao longo de um raio de uma comunidade, as áreas distantes funcionam como áreas fontes e a caça acaba entrando para próximo das comunidades, assim como os outros recursos. Então, é super viável, né? Então, a gente também tem que pensar nessa questão do manejo, manejo participativo, de conservar essas áreas onde, no próprio plano de gestão ou plano de manejo, é sempre colocado que o comunitário não vai explorar, né? Então, desde que a densidade da população fique baixa dentro das unidades de conservação, as comunidades não mudem de local, né? Mantenham o seu núcleo naquele local de origem, é possível conciliar a conservação da biodiversidade e o uso do recurso. E, assim, só para finalizar, nós temos dificuldade de inserir o homem na biodiversidade, né? O homem faz parte da biodiversidade. Eu publiquei recentemente um trabalho que está no livro do Emílio Guild, no primeiro capítulo, que fala sobre essa questão de inserir o homem na biodiversidade. E talvez um dos principais problemas que nós temos é que a gente não consegue se ver como um componente importante da biodiversidade. Tudo bem? É isso. Somos um dos mais importantes, porque a gente pensa, né? Então, tudo que a gente faz tem um objetivo. Então, se eu vou desmatar, se eu vou matar um animal, eu estou pensando que eu vou fazer aquilo racionalmente. Essa biodiversidade homem é um caso específico, porque o cara pensa. A Floresta Nacional do Xamaxim é uma área de muito conflito, exatamente porque a população que está lá brigando para que ela seja recategorizada não é uma população tradicional, é uma população pecuarista, é uma população que tem recurso, é uma população que está organizada em sindicatos rurais,
de produtores rurais, é uma população que tem uma associação já. Então, é um grupo que tem muito cacife para conta da luta por essa área, que não quer ser retirada da sua área, que ela já está lá há muito tempo produzindo, já tem muita coisa ali. Então, a Floresta Nacional do Jamanchim é um caso muito grave de exploração de recursos naturais, ilegais, recursos naturais, que não estão na forma legalizada, não está licenciada, não tem, enfim, várias coisas. E, de fato, eu concordo com você, né, nos estudos a gente precisa inserir o homem na biodiversidade, a gente precisa entender essa relação homem-natureza, né, ela precisa ser uma relação harmoniosa, não pode ser destruidora, como tem sido. Nós vamos só perdendo com relação a isso. Mudanças climáticas estão aí para provar que nós estamos perdendo demais com essa relação predadora do homem contra a natureza, sendo que aí faz parte desse processo, aí faz parte desse meio ambiente, aí faz parte desse bioma, aí faz parte da biodiversidade existente. Então a gente encerra, né, agradecendo a todos que estão participando aqui e lá na internet, lá no outro canal, no celular. Agora o povo assiste no celular deitado, né, uns congressos, o negócio tá bom. Então, agradecer a todos que estão aqui, que vieram contribuir, que falaram, que fizeram as perguntas. Agradecer ao Patrick, agradecer a Denise, que fizeram parte dessa banca comigo. Agradecer à coordenação do BioNorte. Eu queria chamar o professor Heráclito da Conceição, só lembrou da Conceição, para entregar aqui o certificado da Denise, para fazer a foto. A Ruivo já foi. Que aqui eu encerro sempre assim, entregando logo o certificado, fazendo a foto, deixando tudo arrumadinho. Olha, professor, entregue aqui para a Denise. Faz aqui, Denise, cadê tua foto? Pega o celular aqui dela. Vamos fazer uma foto. Aqui para o Patrick também, professor, olha. Professor, entregue aqui para o Patrick. O meu não tem quem me entregue, eu entrego para mim mesmo. A gente faz nós três aqui. O meu tá aqui, professor. Bora.